Eduardo Moreira, que bom ter você aqui, tudo bem? Fala, Tuxi, tudo jóia, cara? Tudo em Obrigado pelo paz? convite. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui minha câmera. Pronto, tô na Como é que altura. está a sua mão? Primeira pergunta. Cara, acabei de voltar do médico, tá quebrada, cara. Tirei isso aqui para não aparecer, mas fraturei mesmo. E Caramba, então mais melhoras. Como é que foi? Você mais teve uma uma queda, batida. foi isso? Caí, tava brincando, aí fiz um monte de coisa. Minha filha começou a andar de skate, começamos a brincar, andei um tempão lá. Aí na última volta, putz, fui descer da rampa assim de volta, né? Subi, no que eu voltei, tropecei ali, meti a mão no chão e aí machuquei um pouquinho. Mas tudo Bom, bem. Eduardo dispensa apresentação, economista, sócio do ICL, parceiro nosso aqui, e que fez um filme muito interessante que eu assisti na semana passada, recomendo, chamado Vai para Cuba, Eduardo. Antes de falar do filme, Edu, que realmente é muito interessante e que a gente vai transmitir aqui amanhã, junto com vocês, eu quero só te pedir uma palavrinha rápida sobre Delfim Neto, que é o fato do dia. Não sei qual a impressão que você tem desse economista. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes e é uma figura central, né? Desde a nossa formação, era a figura, na verdade, mais relevante da economia brasileira durante o regime militar. Que impressão que fica para você do Delfim, Edu? Léo, eu, como sempre repito, né, eu tento separar o lado humano, né, do lado pô, da militância e etc. E no lado humano, qualquer morte para mim é algo que a gente deve pô, sentir, sabe? Porque são pessoas que são, enfim, deixadas com saudade, são pessoas que sofrem. Toda pessoa que morre é um pai, uma mãe, um irmão, um filho, sabe? Um amigo. Então, eu tomo muito cuidado quando eu falo de pessoas que se foram. E eu estou falando de qualquer um, tá? Qualquer um. Às vezes as pessoas falam, pô, viu aquele monstro que morreu e não sei o quê. Eu falo, cara, só vamos separar, porque o cara que, sei lá, assalta um banco, o cara que, esse cara tem filha, também tem filho, tem pessoas que sentem muito uma falta. Então, do lado humano, eu realmente sinto muito pelo que a família, os amigos, etc., estão passando. Eu nunca fui um conhecedor da obra do Delfim de uma maneira muito profunda, tá? Eu realmente nunca me dediquei muito a estudar assim, enfim, o pensamento do Delfim, mas como figura, nunca tive grande simpatia pela figura do Delfim Neto por conta do alinhamento que ele sempre teve com coisas pelas quais eu luto contra, né? Então, do ponto de vista do personagem, né, do que esse profissional emprestou a sua inteligência para, enfim, eu não tenho nenhuma grande homenagem a ser feita, não, Léo. Não, Enfim, tranquilo, até porque, na verdade, de fato, ele é um cara que marca a sua passagem na economia brasileira pela superexploração do trabalho, né? Quer dizer, então, esse era o eixo central da política econômica que redundou no, entre aspas, milagre, mas um milagre que depois terminou em dívida externa, década perdida, tudo aquilo, só isso aqui seria uma longuíssima conversa. Mas, Edu, vamos falar do filme, então. E o filme tem muito de autobiográfico, né? Porque, na verdade, você fala da sua passagem do mercado financeiro para um outro lado, né, o lado do progressismo, né, de certa maneira, e sendo muito provocado por ex-colegas do mercado com aquele jargão, né, aquele bordão, vai para Cuba, Eduardo, né? E aí você foi. Eu queria que você falasse, quer dizer, quando é que você tomou essa decisão? Quando foi efetivamente a viagem? Que período que ela se deu? Em quanto tempo esse filme foi produzido? Né? Porque é um filme realmente muito interessante. E parece que ele foi feito assim, quer dizer, você tomou a decisão, foi lá, fez. Acho que não foi uma coisa também que demandou uma superprodução. Conta pra gente aí um pouquinho sobre o filme. tá. Nesse caso, até foi uma superprodução, tá, Léo? Eu vou até te contar os detalhes desse negócio. Aliás, foi assim, uma produção caríssima para fazer por causa das coisas envolvidas. A gente tem, Não, eu sei lá, quis dizer mais. que foi rápida, na verdade. A Não, impressão, isso. inclusive, é que foi rápido. Isso, mas eu digo assim, foram mais de 50 pessoas envolvidas nesse documentário. Como é que aconteceu, né? A gente fez uma entrevista que fez muito sucesso lá no ICL com o cara que é o maior conhecedor da história do Malcolm X, né? Chama Abdul Rahman Mohammed, né? É um americano que tem aquele documentário no Netflix chamado Quem Matou o Malcolm X.
Ele ficou super amigo nosso assim, a repercussão foi maravilhosa, foi uma aula super didática também, as pessoas ficaram encantadas com aquilo, e eu falei, poxa, eu gostaria de fazer uma série, né, entrevistando figuras que fossem chave para a gente entender ícones que a gente tem, né? Por exemplo, sei lá, o Che Guevara, o Fidel Castro, ou o Muhammad Ali, né? E outras figuras que são figuras interessantes e que despertam assim muita curiosidade das pessoas. E aí, procurando isso, né, uma das pessoas que eu fui buscar foi a filha do Che Guevara. E aí a gente começou um contato ali com a filha do Che Guevara, com a Leida Guevara, que é uma personagem absolutamente incrível, assim. E ela falou, poxa, eu posso dar uma entrevista para vocês. E aí, quando ela falou que podia dar entrevista, eu falei, caramba, não vou fazer esse negócio online não, cara, porque tem tanta gente que chega para mim e usa isso que para eles é um xingamento, né? Vai para Cuba, Eduardo, vai para Cuba, Eduardo. Foi que esse negócio, de repente, é uma chance de eu aprender e conhecer. Você me perguntou agora do Delfim, eu te respondi que eu não conheço o suficiente para fazer uma análise muito profunda do Delfim. Isso é uma das coisas que eu aprendi na vida, as coisas que eu não sei muito, eu simplesmente falo que eu não sei. Né? Então, se você me perguntar agora, Eduardo, faz a sua análise da situação da Venezuela. Eu vou falar, Léo, a gente vai perder o nosso tempo aqui. Eu posso fazer uma coisa meio superficial, por alto, mas eu entendo muito pouco de Venezuela. Né? E eu vejo o que isso significa, por exemplo, MST, né? Eu passei a ser muito próximo do movimento, já passei temporadas em mais de 20 acampamentos e assentamentos, entendo o modelo deles, desde de tomada de decisões até de produção, estou toda semana envolvido com os caras. Hoje eu me sinto à vontade para bater um papo sobre MST. Não, você quis passar pela experiência, você inclusive conta isso no filme, né? Não foi um conhecimento teórico, conceitual, você foi lá no acampamento, né? Isso, nos acampamentos, etc. Né? E até hoje me envolvo muito. Aí eu cheguei e falei, pô, é uma chance, as pessoas falam tanto de Cuba, é uma chance de eu poder conhecer um pouco mais. Pô, então eu vou fazer o seguinte, vou seguir o conselho do pessoal, vou para Cuba, mas aí, cara, eu quero fazer um negócio de altíssimo nível. E aí eu vou abrir o jogo aqui, né? Porque eu acho que eu cada vez tenho acreditado mais em a gente falar as coisas como elas são, né? Existe, cara, uma doença no Brasil chamada Brasil Paralelo. Esses caras são uma doença no país. Mas esses caras, eles investem muito na parte estética, né? Ou seja, para fazer uma coisa que tem cara, né, de coisa que o pessoal fala, coisa gringa, não sei o quê, né? Então parece aqueles trailers super bem feitos, não sei o quê, mas para vender um conteúdo perigosíssimo. De que a Maria da Penha nunca foi... tudo que ela fala é mentira, que, na verdade, a vítima é o cara que deu um tiro nela pelas costas, que ela finge que está numa cadeira de roda. Essas maluquices, são os caras que tentam falar que no Brasil não teve escravidão, que no Brasil não teve esses negócios todos. Aí eu falei, cara, a gente precisa combater essas mentiras, precisa combater esses caras no conteúdo e na forma também. E aí a gente resolveu fazer um super documentário. Eu chamei a Juliana, que é minha esposa, para dirigir esse documentário, e aí começamos a chamar as melhores equipes que a gente conhecia. Então a gente entrevistou vários grupos, né, mas acabou chamando o que a gente mais queria, que é a turma que fez a montagem, né, de Tropa de Elite 2, de Lei da Selva, de Meu Sonho, de Ditadura em Preto e Branco, de vários sucessos, né? A gente pediu para o Maurício Arruda, que trabalha com a gente, que já concorreu a um Oscar pelo curta-metragem Uma História de Futebol, para ele fazer o roteiro, a gente fez junto, eu e ele, e a gente contratou a melhor equipe de cinema de Cuba, uma equipe de 10 pessoas, né, e que ficou com a gente o tempo inteiro. E aí fizemos uma agenda com o Frei Beto, enfim, no interior de Cuba, em vários lugares assim que são chave, e conversando com pessoas-chave. E eu acho, obviamente, eu sou suspeito para falar, que o resultado ficou muito legal. Ficou muito legal. Ficou um documentário assim de primeiríssima linha, sabe? Não, ficou de fato, recomendo. Quer dizer, eu assisti e sou testemunha. Sabe uma coisa que eu achei legal quando terminou ali o documentário, Léo? Um monte de gente veio falar o seguinte, e você viu, estava lá Isbodansky, tinha um monte de ator e atriz, estava lá a Mônica Martelli, a Maria Ribeiro, estava, enfim, o Couto estava lá, né, o Ricardo Couto. Várias pessoas vieram falar o seguinte, olha, a gente achou muito legal
Pô, só tem um defeito. Ih, caramba, lá vai. Qual que é o defeito? Aí eles falaram o seguinte, é que acaba muito rápido. A gente queria que tivesse mais, né? Mas é complicado esse negócio, cara, porque para fazer um documentário desse nível que a gente fez, assim, todas aquelas imagens de arquivo, tem imagens raríssimas. Pô, tem o Frei Beto lançando o livro em Cuba, lá atrás. Essas imagens todas são caras, você tem que comprar, você tem que pesquisar, você tem que buscar, tem toda uma equipe de pesquisa, tem uma equipe de licenciamento, tem escritório de direito que tem que contratar. Foi uma coisa assim, a gente nunca tinha passado por essa experiência, né? Então foi uma coisa assim, difícil de fazer, né? Foi em quanto tempo que esse filme foi finalizado, então, Eduardo? A viagem aconteceu em que mês, exatamente? Léo, eu acho que foi em março, se não me engano. Mas é muito pouco tempo, né? Porque, na verdade, a gente fez uma força-tarefa, porque a ideia... Por que a gente fez a força-tarefa? A ideia era lançar no dia 26 de julho, por causa do movimento revolucionário, né? De 26/7. Então, a gente queria lançar exatamente no dia do movimento revolucionário. Mas aí teve alguma coisa, acho que era a Olimpíada que estava tendo, tinha alguma coisa que ia atrapalhar. Por isso que a gente chegou um pouco para frente. E aí a gente fez essa super força-tarefa para conseguir lançar ele rapidamente, assim, sabe? Um monte de gente deixou de fazer tudo que estava fazendo para focar só nisso. E o pessoal de Cuba ajudou muito, muito, muito a gente, sabe? Sem querer dar spoiler, né? Tem uma entrevista muito interessante com o presidente de Cuba, com o Díaz-Canel, e você faz uma pergunta para ele, Eduardo, o seguinte, quer dizer, o que seria, se ele já tinha refletido sobre o que seria Cuba sem um embargo criminoso, vamos dizer assim, do imperialismo, né? Qual a conclusão que você tira, quer dizer, na sua percepção, quer dizer, o que seria Cuba se não houvesse o embargo? Léo, eu vou te falar um pouco da minha conclusão, mas eu acho que, e você percebeu isso no filme, a Juliana falou isso no comentário dela, eu acho que a brincadeira do filme é um pouco, assim, não concluir, né, e deixar que as pessoas ali concluam. Eu fui mais focado em fazer as perguntas que eu acho que as pessoas gostariam de fazer, do tipo, pô, vem cá, Cuba é uma ditadura ou não é uma ditadura? E se não é uma ditadura, então explica pra gente, como é que funciona o sistema de votação? Todo mundo pode votar? Todo mundo pode se candidatar? Né? A pessoa, depois que se elege, ela tem qual tipo de poder? Assim, né? As pessoas são donas dos apartamentos delas? Elas podem vender? Elas ficam com dinheiro? Né? Como é que é a segurança em Cuba? Todo mundo anda armado? As pessoas podem acessar a internet? Então, essas coisas que eu tentei trazer. E essa questão é uma questão que me afligiu muito, né? Duas, na verdade. Como é que Cuba consegue resistir tanto tempo? Porque, cara, literalmente ao lado. Tem gente que vai ali de bote, né, para os Estados Unidos, né? É muito perto. A gente está falando de menos de 100 milhas de distância dos Estados Unidos. É a maior potência militar que o planeta já testemunhou há mais de 60 anos querendo atacar a ilha e não consegue derrubar o regime dos caras. Então, como que eles conseguem resistir? Essa era a primeira pergunta e que você viu que eu faço muito ali no documentário. E a segunda poxa, o que seria de Cuba se não fosse esse embargo? E aí eu acho que a resposta a análise histórica de Cuba dá um pouco para a gente, né? É só você ver o seguinte, quando Cuba começa essa nova realidade, depois do processo revolucionário, as coisas explodem em termos de melhora em Cuba. Você tinha em Cuba um analfabetismo gigante, favelas assim espalhadas por todos os cantos de Cuba, a produção de Cuba era voltada para fora e as principais atividades de Cuba eram os cassinos e, enfim, ali a diversão dos americanos que iam gastar dinheiro lá naquela Gotham City, né, na cidade dos prazeres. E, de repente, em menos de uma década, você tem um analfabetismo erradicado, você tem uma reforma agrária e a universalização da educação, da saúde, todo mundo recebendo alimento. E até hoje você vê o impacto disso. Eu fui comprar pastel, tem essa cena, né, de uma moça que estava me vendendo pastel. Eu começo a conversar com ela e o nível cultural dela, tu não acredita. Entendeu? Vê um cara me parar ali no meio do negócio, aí aquele que você chega aqui no Brasil, achei que o cara me pediu um dinheiro, alguma coisa, o cara é professor de física nuclear. Entendeu? Eu ia falar exatamente desse personagem no começo, ele com o filho dele ali, né? Professor universitário, né? E que dá aula no mundo inteiro, né? E o filho dele formado em 3 faculdades, assim.
Então, caramba, o que seria de Cuba? Eu acho que seria um dos maiores exemplos do planeta do potencial que um país tem quando abraça o socialismo e quando, enfim, divide riqueza e quando caminha numa mentalidade de solidariedade, etc. Eu acho que não fosse o embargo, é óbvio que Cuba teria problemas. Que qualquer, enfim, somos, desejos temos, né? E isso traz disputas, competição, problema, e a gente não sabe como resolve tudo. Então, e tem até vários caras, inclusive o presidente. Essa frase do presidente no filme é espetacular. Ele fala: não podemos romantizar a história, entendeu? Não tem perfeição. Agora, que Cuba seria um dos maiores exemplos do mundo de como a gente poderia estar caminhando de uma maneira melhor, assim, eu tenho uma grande convicção disso, Léo. Deixa eu pegar um comentário. Eu vou emendar esse comentário do Ivo aqui, mas antes vou ler o Mago Supremo. Aproveitando a oportunidade, ele fala assim: quando teremos a tão desejada fusão Brasil 247 e CL? Fala para o Mago Supremo com todo carinho, que é o seguinte: o Edu é meu amigo, mas esse negócio de fusão tem que ser 1 mais 1 dá 5, né? E às vezes não é assim, às vezes os caminhos são. Cada um tem um caminho diferente. Mas o Ivo fala assim: penso que o Eduardo Moreira será um dos principais consultores, conselheiros, assessores de um futuro governo socialista no Brasil. Isso porque ele entende muito de capitalismo e como domá-lo. Você se considera hoje um socialista e essa viagem a Cuba, se você é um socialista, reforçou a sua convicção? Assim, no mínimo um socialista, Léo. Talvez, cara, quase um comunista. Não, estou falando sério, numa boa, assim, sabe? Se você me perguntar hoje quem eu gosto de ouvir, até para poder refletir sobre as coisas, para poder, enfim, tentar me aprofundar sobre as questões e etc., são mais, cara, vozes comunistas até, sabe? Mas um socialista, sim. Um socialista, sim. E essa viagem reforçou essa convicção? Totalmente. Assim, e novamente, sem romantizar, Cuba vive um momento dificílimo. Você vê, sim, pobreza em Cuba, e aí eu já vou falar como vejo se eu sair e andar 2 quilômetros para um lado ou para o outro aqui, eu vou ver um monte de pobreza. Muito pior do que eu vi em Cuba. Um monte de gente dormindo. Em Cuba eu não vi uma pessoa dormir na rua. Vi muita pobreza, mas não vi nenhuma pessoa dormindo na rua. Entendeu? Agora, o que os caras, novamente, conseguem fazer com o pouco que eles têm... Léo, você é um cara que entende bem de mercado financeiro, de economia, você ainda se interessa muito por isso, mas cobriu isso durante muito tempo. Tu imagina o que é você, hoje em dia, né, conseguir tocar um país que não tem crédito em nenhum outro país do planeta, por causa da lei que os Estados Unidos passou, colocando ele como a lista dos países que financiam terrorismo. O Trump botou de volta, né? Eles tinham saído e o Trump botou de volta. Cara, como é que esses caras conseguem, entendeu? Segurar uma convulsão. Vamos lembrar que a gente já passou 2 gerações. A gente já está na 3ª geração depois da Revolução. Uma geração são 25 anos, a gente está falando de uma revolução que tem mais de 60 anos. Cara, realmente um exemplo. Então, mas aí eles precisam, Edu, de muita coesão interna. E para ter muita coesão interna, você acaba chegando num modelo de político que não é exatamente a democracia liberal. E é isso que eu ia te perguntar. Você acha que Cuba é uma democracia? Eu acho que Cuba é uma democracia, talvez no sentido etimológico, né, da palavra, ou seja, o poder que vem do povo, uma das maiores democracias que eu já visitei na Terra, porque tem gente que acha que democracia é sinônimo de votar, e lá as pessoas votam também. Então, ela cumpre esse papel de que lá a democracia é sinal de votar. Agora, outra coisa para mim que é o seguinte: o poder realmente é um poder popular? Em Cuba, o poder é um poder popular, né? E vou te falar mais. Você sabe quantas pessoas votaram em 2018, quando eles mudaram, né, a constituinte dele, e mudaram várias coisas? Hoje, por exemplo, você tem atividades privadas em Cuba, né, de pequenas e médias empresas, até 100 pessoas, etc. Sabe qual foi o comparecimento às urnas? Mais de 90%. Eu vou te fazer uma pergunta. Me fala uma dessas democracias que a gente enche a boca para chamar de democracia que teve comparecimento às urnas maior do que de 90%. Edu, Brasil. Ontem saiu uma pesquisa Datafolha que constatou que 48% dos brasileiros não votariam se o voto fosse facultativo. Ou seja,
os brasileiros não estão propriamente satisfeitos com a democracia que a gente tem aqui, né? Então... E os que votam? A pergunta é, e os que votam? Votam assim, conscientes do que estão fazendo? Em Cuba, novamente, você pega a vendedora de pastel, ela sabe o que está acontecendo no país. É o seguinte, hoje está todo mundo feliz com a democracia porque o Lula é o presidente e derrotou o Bolsonaro. Mas se o Pablo Marçal ganhar uma eleição, porra, mas essa democracia é foda, né? Já pensou que era uma democracia que permite esse tipo de aventureiro? Aliás, só uma palavra rápida. Como é que você vê esses personagens na política? Cara, eu sou da seguinte teoria, Léo. Eu estava lendo um livro que, aliás, é muito bom, aquele M, Filho do Século, né? Que fala, é uma trilogia sobre o Mussolini, e tem um trecho que fala do Mussolini quando o cara cometeu um monte de crime, fez um monte de barbaridade, e o pessoal falou assim, não vamos prender esse cara não, para não criar um mártir. Por pouco tempo depois, o cara assumiu o poder e implementou o fascismo na Itália, e depois, enfim, se juntou com Hitler, e aí o resto da história todo mundo sabe. Eu acho, cara, que tem figuras como esse Pablo Marçal que já eram pelos crimes que já cometeram. O Pablo Marçal foi condenado a 4 anos de prisão, entendeu, cara? São figuras, você pega, sei lá, o Bolsonaro, que esse cara já fez, o que o Carluxo, que esse cara já fez, entendeu? Você pega o Gustavo Gayer, esse cara já cometeu crime também, todo mundo sabe do crime que ele cometeu lá dirigindo. Você pega aquele Von Hatten, mesma coisa, né? Você pega o Brunini, você pega o André Fernandes. A verdade é que a gente tem no Brasil um sistema de justiça burguês e podre também. Então, eu acho o seguinte, as pessoas têm ideia diferente, elas deveriam poder ser candidatas? É claro que deveriam, porque a chance de eu estar errado é enorme também, né? Porque, quem disse que eu estou certo? Agora, pessoas que estão aí para lesar os outros, entendeu? Para cometer crimes, elas deveriam estar pagando pelos seus crimes e não concorrendo a cargo eleitoral, né? Mas o sistema permite, né? Porque todos esses nomes aí que você citou, eles servem ao neoliberalismo, né? É isso aí. Lê o comentário rapidinho. Alberto Macedo, parabéns pela união de vocês. Hudson Fonseca, no início de setembro vou a Cuba. Sempre tive interesse em vivenciar o cotidiano da ilha. Estou muito ansioso pela visita. Grande abraço. Ana Lígia fala que conversa deliciosa de pessoas queridas, dos meus canais favoritos, né? Edu, ainda sobre Cuba, na verdade, assim, fazendo já uma mudança, você já falou que não conhece muito sobre Venezuela, né? Mas o que acontece? Quer dizer, algumas pessoas fizeram críticas pontuais aqui, não sei o quê, não gostei do posicionamento do ICL sobre a questão da Venezuela, que também é um país sancionado, assim como Cuba, também é um país que vive, vamos dizer assim, sob a sombra do imperialismo, né? Essa questão do imperialismo, quer dizer, na verdade, influi na sua percepção sobre a Venezuela também, ou não? E você iria para a Venezuela, se alguém te falasse assim agora, em vez de vai para Cuba, assim, vai para a Venezuela, vai para Caracas. Com certeza, iria para a Venezuela, iria para a Coreia do Norte, iria para o Irã, iria para, enfim, para a China, óbvio, né? Mas até aí acho que não tem muita novidade para a China, acho que todo mundo já vai para a China. Mas em primeiro ponto que eu queria só deixar bem claro aqui para as pessoas é que não existe o posicionamento do ICL, tá? Isso é muito importante falar. No ICL, e isso é até uma conversa, quando vocês tiverem a chance de encontrar qualquer uma das pessoas que trabalham no ICL, a gente dá para as pessoas que trabalham no ICL uma total liberdade para defender suas posições. Total. A gente, obviamente, tem um filtro para escolher as pessoas que vão trabalhar no ICL, mas a gente tem, por exemplo, dentro das pessoas que são comentaristas do ICL, pessoas que são mais críticas a partes do governo Lula, pessoas que são muito mais fechadas com o governo e têm uma dificuldade muito grande de criticar. Por exemplo, quando aconteceu o negócio do Janones, tinham pessoas que falavam no sentido de defender, talvez não defender, mas de contextualizar o negócio. Tem pessoas que vieram super firme em cima do Janones. E o que eu cobro das pessoas que trabalham no ICL é o seguinte, olha, vocês têm que ter a responsabilidade do que vocês estão falando, em todos os sentidos. Então, vocês têm que estar bem embasados para defender a posição de vocês e têm que estar até preparados para sofrer qualquer tipo de ataque, até no campo jurídico, para a posição de vocês. Então, dentro do ICL, tem pessoas super críticas ao Maduro e ao que está acontecendo na Venezuela, e tem pessoas que estão super, assim, defensoras desse movimento anti-imperialista que está acontecendo na Venezuela. E ali, a regra que a gente tem é que as pessoas tenham a total liberdade de defender. É que muitas vezes as pessoas podem confundir a sua
posição específica com a posição do canal. Você já se manifestou sobre... Não, eu acho que isso até em vários canais, eu conheço pessoas que, que já trabalharam na Globo, por exemplo, e na Globo, por exemplo, as pessoas falavam, ó, você não pode falar isso dessa pessoa ou dessa outra, porque, enfim, eu quando trabalhei na Jovem Pan, tinha isso, entendeu? Aqui, ó, o posicionamento da empresa é esse. No ICL não tem isso, não funciona. E a gente até é super claro com as pessoas lá que elas têm essa liberdade para defender o posicionamento delas, entendeu? Então, é só esse ponto que eu acho que é importante. Mas e você, especificamente? Você já se colocou assim de uma maneira mais crítica, menos crítica ao Maduro? O que você disse? O que eu me coloquei foi exatamente isso que eu te falei, cara. Eu conheço pouquíssimo da Venezuela para poder ter uma opinião mais forte sobre a Venezuela. Eu era muito mais, falar de simpatia, eu era muito mais simpático ao Chaves do que sou ao Maduro, entendeu? Até aí, cara, e também entendo que essa é a última barreira contra, cara, o imperialismo. Então tem uma coisa pragmática que é o seguinte, se esses caras vencerem essa barreira, enfim, o poder popular não volta nunca para a Venezuela, pelo menos não no meu tempo de vida. Então, pragmaticamente falando, é uma situação extremamente complexa. Mas eu não me sinto assim à vontade para falar com profundidade sobre isso. Me sinto sobre Cuba, me sinto sobre MST, me sinto sobre outras coisas que eu me dediquei a estudar. Por exemplo, aqui, ó, tem um comentário aqui da Maria Aparecida. O Rodrigo Viana defende a eleição do Maduro. Então, é um sinal de... A Heloísa Vilela também. A Heloísa Vilela defende pra caramba, entendeu? Então, aqui, na verdade, até para te dar, para fazer uma troca com você aqui, muitas pessoas têm uma visão radical anti-imperialista e pró-Maduro, portanto. Outras pessoas criticam o Maduro aqui abertamente. E a nossa posição tem sido colocada até no editorial de defender a linha que está sendo colocada pela diplomacia brasileira, né? E mesmo assim tem gente que fala, mas vocês então se curvaram ao imperialismo, porque a posição do governo brasileiro é uma posição que facilita ou facilitaria o golpe de Estado ou suposto golpe de Estado na Venezuela. Edu, e aproveitando a oportunidade, acho que é importante a gente estar aqui falando abertamente, se você puder falar para o nosso pessoal, quer dizer, qual que é a importância que você atribui a essa parceria que você tem agora com o Felipe Neto, que eu acho que é uma coisa que não foi muito comentada na mídia também. Legal. Primeiro, deixa eu só responder, Léo, que tem muita gente perguntando quando que vai ter o documentário e onde é que ele vai ser exibido. Ele vai ser exibido aqui no 247, tá? Então, amanhã, às 8 horas da noite. E o que é importante? É a primeira vez que a gente pega um documentário nosso e não deixa ele só na área de membros, tá? Do ICL. A gente normalmente faz o quê? A gente exibe trechos, como a gente fez com o documentário do MST, e quem é membro do ICL pode assistir ele na íntegra. Esse documentário foi um documentário que a gente dedicou muito esforço, grana, gente, e a gente acha que é um tema muito importante. Então, amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai exibir para todo mundo poder assistir. Mas não vai ter mesmo, não vai ficar ali no ar, etc., porque ele vai ser como os outros, depois vai ficar na área de membros, e todo mundo está convidado a entrar pelo 247 para fazer parte do ICL, né? Porque hoje, com esse, vão ser quase 40 já documentários e trechos de episódios de série que a gente tem, são 300 cursos, mas amanhã, 8 horas da noite, não percam, gente, e tem gente que está fazendo um evento em casa. Mas pode ver depois também, né? Não precisa ser exatamente, dá para ver durante um período, ou tem que ser naquele horário? Amanhã. É óbvio, tem que ser 8 horas. Tem que ser amanhã. É óbvio que se você chegar às 8h30, você entra no YouTube, puxa o negocinho para trás, né? E a gente vai deixar amanhã, sei lá, até umas 11 horas da noite, né? Vai deixar ali o documentário. Então, tá ali, liberado para todo mundo. Não percam, cara, vai estar aqui no 247 e vai ser muito, 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 muito legal. E depois tem um debate com o Frei Beto e com a Juliana Baroni, minha esposa, que foi a diretora do filme, e esse debate vai ser muito legal também. Sobre o Felipe Neto, o que acontece, Léo? A gente tem uma dificuldade muito grande, naquela linha de falar tudo absolutamente aberto, né? De chegar em muita gente. Qual que é o meu grande sonho com o ICL? Meu grande sonho com o ICL é disputar a versão de história de mundo que é contada para as pessoas, né? Então, aqui parafraseando Marco Aurélio, né, o imperador romano, ele dizia que não existem fatos, só existem opiniões sobre os fatos. E é verdade.
Se eu tiro uma foto, nem aquela foto é um fato, porque aquela foto eu escolhi um ângulo para tirar foto, eu escolhi um momento para tirar foto. E o problema é o seguinte, a gente tem Pablos Marçais da vida, como você está falando, e outras pessoas, por causa da história que chega para elas, através da Globo, através do SBT, através do Estadão, através da Folha, com certeza não através do 247. E a pergunta é, como é que a gente vai fazer para chegar nessas pessoas? E a gente está falando não de chegar em 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, mas chegar em 10 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas. É extremamente difícil. E as redes sociais, no começo, elas deram assim a esperança de que a gente poderia conseguir chegar através das redes sociais. Mas o jogo mudou. Então, você pode perceber, né, como a gente, você, eu também e outras pessoas, como a gente conseguiu crescer muito o número de seguidores durante um tempo e hoje é quase impossível aumentar o número de seguidores. E tem um motivo econômico muito simples. Você sabe isso. Que o algoritmo não ajuda pessoas como nós, né? Você sabe disso, né? Mas hoje, além de não ajudar pessoas como nós, ele passou a não ajudar ninguém, tanto no Instagram, no YouTube, a aumentar. E eu explico para vocês que o motivo é super simples, né? O porquê que a gente não consegue aumentar o número de seguidores. Isso tem tudo a ver com como era no começo do século XX, lá, quando inventaram rádio e etc., como funcionava. O que acontece, Léo? Antigamente, a galera conseguia subir muito o número de seguidores e você tem uma galera, como o próprio Felipe Neto, que a gente está falando, mas vários outros, o Whindersson Nunes, aí tem o Cazé, tem sei lá, vários outros canais, tem 30 milhões, 20 milhões, 40 milhões de seguidores. O que começou a acontecer? De que o YouTube vende? O que o YouTube vive? Desculpe, de propaganda. Vive 100% de propaganda que é colocada no YouTube. Eu, por exemplo, coloco propaganda para divulgar as minhas aulas no YouTube. Quando algumas pessoas começaram a ficar com 30, 40 milhões de seguidores ou 10 milhões de seguidores, o cara chega e fala assim, para que eu vou colocar propaganda no YouTube? Eu vou colocar propaganda na Cazé. Então, se eu sou a Ambev, lá da cerveja, se eu sou a empresa lá do Bet, não sei o quê, eu chego, ligo para o Cazé e falo assim, no meio do teu programa, fala aí do meu produto. O YouTube ganha rosca, ganha nada com esse negócio. Então, o que o YouTube passou a fazer? Falou, não. Você quer falar com um monte de gente com a tua marca? Só tem um jeito de você falar. Você vai ter que pagar para mim e eu distribuo a sua propaganda para todo mundo. Então, hoje em dia, para a gente ganhar número de seguidores, etc., é um caos. É dificílimo. E eu falei, eu tenho um desafio agora, que eu quero falar com 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas, só que pelo YouTube eu não vou conseguir falar. E o Felipe, ele começou a nos procurar dizendo que ele, cara, estava encantado com o conteúdo do ICL, que ele queria saber o que ele podia fazer para cada vez mais gente assistir o conteúdo do ICL e para se envolver nesse esforço das pessoas conhecerem o conteúdo do ICL. E aí a gente sentou para conversar algumas vezes e a conclusão que a gente chegou foi dele virar um sócio minoritário importante, né? Mas um sócio minoritário do ICL, para ele poder, enfim, ter esse envolvimento e nos ajudar, primeiro, com as redes dele, que são poderosíssimas. Ele é o cara com o maior número de seguidores que você soma Instagram, Twitter e YouTube do Brasil. Então, ele ajudar com as redes dele para o nosso conteúdo chegar para as pessoas e, segundo, para nos ensinar como, né, poder surfar esse mundo da rede com uma experiência que ele tem, que é extremamente poderosa, entendeu? Então, foi assim que chegamos a esse acordo, a esse combinado. E é importante, né, ressaltar que hoje o poder da mídia tradicional é muito menor do que já foi no passado, né? Graças a canais da mídia progressista. É o caso do ICL, é o caso da TV 247 e muitos outros também, que estão aqui nesse ambiente mais democrático. Edu, eu acho que é importante também essa conversa nossa, porque muitas vezes as pessoas imaginam que... Porque é uma coisa que a gente até já conversou pessoalmente, né? Porque nós estamos num ambiente de cooperação, mas também de competição, né? Por exemplo, quem está assistindo esse papo nosso aqui agora não está lá no ICL, quem está assistindo você não está no 247. Mas acho que é importante enfatizar para o público que a gente mantém uma parceria, inclusive na questão dos cursos, tal, que eu acho que poucas pessoas sabem, algumas sabem, mas nem todas sabem, mas que a nossa relação é uma relação de camaradagem. Eu acho que isso é importante passar também como mensagem final aí para o nosso público nesse papo aqui dessa segunda-feira. Maravilha. E aí, Léo, eu vou aproveitar, né? Vou dar um furo aqui, hein? Não vai ser no ICL, vou dar um furo aqui. Opa, furo no 247, é bom. Olha o que eu recebi, hein? Olha o que eu recebi aqui, que eu achei espetáculo. Hoje, o relatório reservado, esses caras são uma figura, né, cara? O relatório reservado
Você sabe o que é o relatório reservado? Aquele negócio que é Conheço as bem. fofocas do mercado financeiro. Conheço bem. Olha o que os caras deram hoje aqui, ó. O indomável Eduardo Moreira é o próximo nome de Lula. Uau! Detalhe, aí vem a melhor parte aqui. Aqui, ó, falando que eu já escrevi vários livros, entre ele, um dos mais vendidos do Brasil, Encantadores de Serpentes. Cara, de uma boa. Tem gente, cara, que eu não sei como é que está empregada ainda, cara. Além de escrever uma barbaridade dessa, eu, por tudo que eu estou fazendo de CL, ver se, cara, eu vou assumir diretoria de Banco Central. Não tem nem preparo para isso, para assumir diretoria de Banco Central, entendeu? Mas o cara faz uma matéria inteira, sem pé nem cabeça, e começa falando o seguinte, que eu sou pule de 10. Pule de 10 é aquela aposta que não tem erro. Então, eu só queria dar uma dica para todo mundo. Aposta. Dica, insider trading para vocês. Hein? Insider, pode apostar contra que o Eduardo não vai ser diretor do Banco Central agora. Mas pode apostar o quanto vocês quiserem, que eu garanto que vocês vão ganhar a aposta. E só trouxe isso aqui ao vivo para fazer... É porque eles não assinam, porque senão vai fazer questão de dizer o nome da pessoa, né? Ninguém assina a matéria. Mas o relatório reservado... Pô, passando vergonha e chamando isso de jornalismo. É por isso que precisa de 247, é por isso que precisa de CL, para não ter essas vergonhas aqui, entendeu? Enfim, que de alguma maneira conseguem continuar fazendo o que fazem. Ô, Eduardo, hoje o teu projeto de vida está focado no tema da educação e da comunicação, como você falou, né? Vou ler esse comentário do Silmar e vou te fazer uma pergunta final aqui, ó. O Silmar fala, boa conversa, excelente demonstração de parceria e amizade, passa uma sensação muito positiva para todos nós. Mas se, por exemplo, se um dia você vier a ser convidado para uma oportunidade na política mesmo, propriamente, você descarta de antemão ou você acha que isso pode estar no seu destino em algum momento? Léo, acho que são duas coisas que eu vou sempre pesar, cara. Uma, o lugar onde eu consigo dar a maior contribuição para aquilo que eu tenho de vontade em termos de mundo. É o número 1. O número 2, o seguinte, o que eu aguento fazer, dada todas as minhas, cara, limitações, até de cansaço físico e mental e etc. Né? Hoje em dia, eu acho que eu tenho disposição para fazer as coisas, mas eu tenho, assim, certeza que a maior contribuição que eu poderia dar é tocando e ampliando o que a gente faz no ICL. Entendeu? Então, hoje, a chance de eu me lançar em qualquer projeto político é zero, não é pequena, é zero. Agora, no futuro, quando o ICL, se Deus quiser, estiver super encaminhado, etc., você se lançaria, eu não sei se eu vou ter disposição, entendeu? Não sei se eu vou estar muito cansado, não sei se eu vou aguentar. Então, enfim, acho que a resposta que eu tenho para te dar é essa. Não, tá muito bom. Edu, te agradeço bastante, recomendo mais uma vez o documentário, vou ler o comentário da Pensilvânia aqui, dizendo, ó, adorei o documentário, da recepção ao filme, muito carinho, bom também ter visto a Tuxa. Não encontrei o Nassif, a Márcia Tiburi, falei com ela depois do filme, encontrei o Ricardo Couto. Então é isso aí, Edu, parabéns, recomendo amanhã, 8 horas, e a gente vai receber aqui agora o presidente do sindicato dos aeronautas, que vai falar sobre o acidente lá, trágico de Cascavel. Obrigado aí mais uma vez, valeu. Um abração. Valeu, um abraço.